Ó, a gente vai apresentar rapidinho a jornada que o nosso paciente vive. Toda vez que o paciente entrar, ele é recebido, né? Uma das meninas vai atender ele. A gente vai pedir para ele sentar aqui e esperar um pouquinho. A Lu, nossa gerente de pacientes, ela vai sentar com o paciente. Já sei um pouquinho da história dele, mesmo assim eu sento, pergunto se tem mais algum detalhe importante. A gente oferece nosso chá Murai também. Chá que foi desenvolvido aí por um mixologista paciente nosso. Então a gente sempre tenta colocar algum tipo de especificidade dele no recado, né? Sei lá, se o paciente é pescador, põe uma vara de pesca. Se o paciente for de ter filho, a gente coloca um bebezinho para gerar essa conexão. Então vamos vir aqui para a sala. Esse aqui é o equipamento que é a fresadora. Então a gente pode colocar um bloquinho aqui, em mais ou menos 10 minutos. Né? A gente faz um dente definitivo, então ao invés de ter várias consultas, hoje em uma só consulta a gente consegue finalizar, aproveitar muito tempo dele. E aqui é a nossa sala A, né? Cada sala tem um valor da empresa para a equipe ficar interagindo o tempo inteiro com os valores da empresa, tá? O paciente entrou aqui, vai ser sempre recepcionado desse jeito, tá? A gente puxa aqui, pede para ele deixar as coisas no cantinho, ele vai vir por esse outro lado. A Ingrid vai receber o paciente. Vamos fazer a radiografia panorâmica dele. Então, justamente para a gente evitar esforço dele, a gente ser mais eficiente. Então, faz já a radiografia panorâmica. Ele não precisa de deslocamento e no centro radiológico. Depois ele vai sentar aqui. A própria Ingrid vai fazer as fotos do paciente. Finalizou as fotos, a gente pede para ele vir por esse lado. E ele vai vir por aqui, ver novamente o nome dele, né? A gente dando as boas-vindas do nome dele. E ele vai sentar aqui na cadeira. O paciente sentou na cadeira, uma das meninas vai fazer o escaneamento intraoral dele. Faz o escaneamento do paciente. É como se fosse aquela moldagem, né? A vantagem é que não tem aquela massinha que incomoda, que às vezes dá um pouquinho de ânsia. Depois a gente vai fazer as fotos intraorais. São fotos que eu preciso de um pouco mais de detalhe, mostrar uma carizinha, alguma coisa pequena na boca. Mas como essa foto ela fica fechada, o paciente muitas vezes tem dificuldade de entender qual é o dente. Então a gente vai apagar a luz para ele conseguir enxergar um pouco melhor a tela. E eu sento aqui, eu vou explicando para ele, falo, por exemplo, esse dente, e aponto para ele o dente em boca, ali na imagem maior, para ele conseguir fazer essa relação melhor, né, do que ele precisa fazer. Depois que a gente mostra pontualmente a parte clínica, eu vou vir aqui com o paciente, eu já vou ter conversado com ele, né, enquanto as meninas fazem a documentação, tudo. Eu primeiro sento, converso, bato um papo, converso bastante com ele, entender qual que é a principal demanda. E aí eu vou mostrar para ele esse software de inteligência artificial. A gente é parceiro dessa empresa, um dos embaixadores dessa empresa. Então, que ela vai me ajudar a montar diagnóstico. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu mostro para ele que, ó, tá vendo esse vermelho aqui? Na hora que eu clico no vermelho, sugestivo de rarefação óssea periapical. Então, o paciente, além da comunicação ser muito melhor, né, devido à imagem, ele consegue entender melhor a necessidade dele. Se o paciente precisar fazer um tratamento estético, a gente usa um software de inteligência artificial que ele simula lentes de contato ou mudança estética na hora. Na verdade, a gente pega a foto que foi feita, né, toda a equipe, uma das meninas já pega a foto, passa para a responsável. Enquanto eu estou aqui na conversa com ele, a gente já vai produzindo essa sugestão, né? A ideia é a gente ser muito eficiente no design dele, sem pedir para ele esperar, né, para que o roteiro dele aqui dentro seja bastante fluido. E uma coisa que o paciente se queixava muito, tempo de tratamento, quanto tempo demora, isso aqui a gente se desenvolveu aqui na Murai, é o Trello de tratamento. Então, por exemplo, essa paciente ela vem de fora, Londres, primeira consulta, primeira vez dela, tomografia na Voxel, nosso parceiro de exames radiológicos. Aí primeira consulta, 2h30, o Dr. Breno Murai mais a doutora Júlia, no dia 22/7, segunda-feira, das 2 às 5h30. E aqui a gente bota ilustrado todo o procedimento que tem que ser feito. Tem todo o plano de tratamento dele, porque ele consegue mapear, entender a jornada, quanto tempo vai durar o tratamento dele e o que ele tem que fazer em cada consulta. E um serviço novo que a gente está hoje oferecendo ainda para os pacientes da Murai, da clínica aqui, que é o mapeamento odontológico digital. Então é um relatório, são 22 páginas onde a gente estabelece prioridades. Tá? A ideia é o paciente conseguir montar um planejamento financeiro de um equilíbrio a longo prazo. Então a gente coloca todas as fotos do paciente, prioridade 1, né, a imagem do scanner, a radiografia, a sinalização, porque a gente quer que seja bastante lúdico e fácil. Prioridade 2, prioridade 1 tem que ser resolvido na hora, prioridade 2 resolvido de 6 meses a 1 ano, prioridade 3 que a gente tem que ficar atento.
Tá? Isso aqui serve para o paciente ele ter uma orientação do que a Murai entende quais são as prioridades e como que a gente vai chegar num resultado de equilíbrio de saúde bucal. Assim ele consegue montar um planejamento financeiro para a gente chegar nesse resultado a longo prazo, se for preciso. Tá? E o legal, assim, enquanto a gente está aqui nessa conversa, uma das meninas fica anotando toda a história da consulta. Então a orientação é contar uma história, que a consulta ela tenha uma história, o que foi conversado com o paciente, quais são as queixas dele, qualquer coisa que ele fala a gente deixa anotado. E em algum momento, quando eu começo a identificar o plano de tratamento, o que eu entendo que o paciente está pronto para fazer, eu vou marcando aqui, profilaxia, uma restauração, tudo que é anotado aqui é o que elas vão passar para o orçamento dele. Então depois que eu anoto aqui, uma das meninas tira foto, encaminha para outra, para quê? Para que o paciente, quando ele saia da sala e ele fique aguardando a gente montar o planejamento, em pouco tempo o Lu do comercial chame ele para apresentar o planejamento. Então, muitas vezes procedimentos que deveriam fazer exame, que o dentista precisa montar um plano de tratamento, que o paciente ele precisa vir voltar 2, 3 vezes para você apresentar um orçamento e entender o tempo, a gente consegue fazer hoje tudo em uma consulta em mais ou menos 2 horas aqui no consultório.